Consideremos a PG de razão Q, A1, A2, A3 e assim por diante. Temos que a soma dos n termos dessa PG vai ser A1 mais A2 mais A3 e assim por diante. Multiplicando os dois membros da igualdade pela razão Q, obtemos que o primeiro membro será Q vezes Sn e os elementos do segundo membro serão A2, A3, A4 e assim por diante. Subtraindo a segunda equação da primeira, obtemos que Sn menos Sn igual e vamos obter os cancelamentos de A1, A2 menos A2, A3 menos A3, A4 menos A4 e assim por diante, de tal forma que o segundo membro dessa diferença vai dar ANQ menos A1. Colocando Sn em evidência no primeiro membro, obtemos Sn vezes Q menos 1 é igual a ANQ menos A1. Passando o parênteses Q menos 1 dividindo, obtemos Sn igual a ANQ menos A1 sobre Q menos 1. Essa é a fórmula para obtermos a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Substituindo o AN por A1 vezes Q elevado a menos 1, elevado a n menos 1, que é a relação fundamental, podemos conseguir uma outra fórmula para a soma dos termos de uma PG, que é A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Vejamos um exercício. Vamos determinar a soma dos 10 primeiros termos da progressão geométrica 2, 6, 18 e assim por diante. Uma PG infinita. Como solução temos, o primeiro elemento é 2, a razão é 3. Portanto, a soma dos 10 primeiros termos será dada por A1, que é 2, vezes Q elevado a n, que é 3 elevado a décima, menos 1. Tudo isso sobre Q menos 1, 3 menos 1. Como o denominador 3 menos 1 simplifica com 2 no numerador, obtemos que a soma dos 10 primeiros termos vai ser 3 elevado a décima menos 1. Vejamos uma soma especial. Vamos determinar a soma dos termos da PG 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo mais 1 16avos e assim por diante. Observamos que essa PG é uma PG infinita e decrescente. Parece impossível calcular a soma dos termos de uma PG infinita. Mas vejamos, é uma PG decrescente e infinita. Como solução, nós temos a seguinte ideia. O Sn vai ser ANQ menos A1 sobre Q menos 1. É a relação que nos fornece a soma dos n primeiros termos da progressão geométrica. Mas observamos que, quando o número de elementos tende para infinito, como é uma progressão decrescente, o último termo se aproxima de zero, no limite é igual a zero. Portanto, a soma dos infinitos elementos se reduz a menos A1 sobre Q menos 1. Observe que ANQ, como a n tende a zero, vai resultar em zero, e sobra apenas menos A1 sobre Q menos 1. Essa relação fornece a soma dos elementos de uma progressão geométrica decrescente e infinita. Portanto, no caso lá, nós temos que o primeiro elemento é meio, portanto, temos menos meio, dividido por Q menos 1, meio menos 1. O resultado, a soma dos infinitos elementos daquela progressão geométrica é igual a 1. Vejamos alguns exercícios. Vamos determinar a soma dos termos da PG decrescente e infinita, 3 meios, mais 3 quintos, mais 6 25avos e assim por diante. Para determinar essa soma da PG infinita e decrescente, nós temos que vai ser menos A1 dividido por Q menos 1. Portanto, temos que determinar o menos A1, que é igual a 3 meios, e a razão, que é dada pelo quociente de dois elementos consecutivos, 3 quintos dividido por 3 meios. 3 quintos dividido por 3 meios vai resultar em 3 quintos vezes 2 terços, ou 2 quintos.
Nós temos, portanto, que o primeiro elemento dessa PG é 3 meios e a razão é 2/5. A soma vai ser dada por menos 3 meios menos A1 sobre 2/5 menos 1, a razão menos 1. A soma vai ser menos 3 meios sobre menos 3/5, o que resulta na soma igual a 5 meios. Portanto, a PG decrescente infinita 3 meios, 3/5, 6/25 tem como soma dos seus elementos 5 meios. Vamos determinar a soma dos termos da sequência 1 meio, 1 terço, 1 sexto, 1 sexto novamente, 1 oitavo e 1 dozeavos. Podemos observar que não se trata de uma progressão geométrica, mesmo porque o terceiro elemento sendo igual a 1 sexto e o quarto elemento também sendo igual a 1 sexto, nós não temos uma PG. E também nós não temos uma PA, porque a diferença entre dois elementos consecutivos também não é constante. Mas nesse caso, nós temos como solução desmembrar a sequência em duas outras. Numa sequência formada pelos elementos de ordem ímpar, 1 meio, 1 sexto, 1 dezoitoavos, e a outra sequência pelos elementos de ordem par, 1 terço, 1 sexto, 1 dozeavos e assim por diante. Portanto, nós temos S1, que é uma sequência que é uma progressão geométrica de razão 1 terço. E o S2 é uma progressão geométrica de razão 1 meio. Portanto, S1, usando a relação da soma dos elementos de uma PG infinita, S1 vai ser igual a 3/4, S2 vai ser igual a 2 terços, a soma 17 dozeavos. É interessante observar, então, que em algumas situações não se trata nem de uma PA nem de uma PG, mas é possível desmembrar uma sequência em uma PG, uma PA, ou duas PGs ou duas PAs. No caso, nós desmembramos aquela sequência em duas progressões geométricas, calculamos isoladamente qual é a soma para determinar a soma total 17 dozeavos.